Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco, certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela Match apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje a gente está com o meu amigo Luiz Fernando Matia, né? Eu estava brincando com ele que ele é chamado de Luiz Fernando, de Matia e de Matias, tá? Mas você pode chamá-lo de Matia, como a gente vai fazer aqui. Tá? O Matia é muito conhecido aí no setor, ele está aqui há muito tempo nesse setor de timeshare, propriedade, hotelaria, hospitalidade, né? Cara, muito bem-vindo, sempre ótimo conversar com você. Né? E, cara, não tenho dúvida que vai ter muito assunto aqui para a gente bater papo. Felipe, obrigado pelo convite. É um grande prazer sempre a gente estar falando um pouco desse segmento que tanto tem chamado a atenção e contribuído com o turismo no Brasil como um todo. E vamos lá, vamos seguir para ver se a gente pode contribuir e deixar um pouco aí da nossa experiência e aprender um pouco mais com você também. Cara, eu queria começar perguntando para você sobre um assunto que eu escrevi umas 2 ou 3 semanas atrás, né? Foi durante o Adit Share aí de Olímpia, né? Que vocês foram anfitriões. Foi um baita evento, 550 pessoas, mas cada vez mais eu vejo players, né, novos entrantes robustos querendo entrar, né, empresas mais estruturadas, né? Óbvio, você sempre vai ter aqui alguém mais aventureiro, né? Mas você vê que as empresas estão com muito cuidado para entrar. Mas eu também me chamou muita atenção até o ponto de eu escrever um artigo sobre isso, sobre a quantidade de pessoas que querem entrar na multipropriedade, mas só querem o ônus, só querem um bônus, não querem um ônus, ou seja, eles estão afim daquele IBGV, estão afim dos altos preços de metro quadrado, mas eles querem terceirizar tudo,
tá? Eu queria saber, cara, qual é a sua opinião sobre isso, né? Quando a pessoa tem como ela entrar nesse setor e terceirizar, o que é que ela pode terceirizar, o que é que ela pode terceirizar provisoriamente, qual é a sua visão sobre isso? Felipe, eu vou dar uma visão como administrador, minha formação é de administração em empresa, e também me atrevi um pouco a ir para a área de educação, principalmente com foco empresarial. Eu entendo que o conceito da multipropriedade segue algumas regrinhas básicas de gestão e de governança que o mercado utiliza em qualquer outro negócio. Ou seja, o core business deve ficar com o investidor. Se o investidor não se envolver diretamente com o core business, que no caso da multipropriedade você tem inicialmente toda uma proposta de negócio imobiliário, mas que está totalmente vinculada a uma entrega de experiência. E essa entrega de experiência, ela está falando em trazer hospitalidade, que necessariamente precisa estar dentro dessa proposta, e entretenimento. Então, concordo com você, ligo o seu artigo, logicamente, né, sempre acompanho as suas matérias, que não dá para você terceirizar tudo, não dá para terceirizar a entrega total, né, de um produto, de um serviço, que você tem, né, longo prazo, que você, logicamente, tem um atrativo muito grande pelo VGV, chama muita atenção, mas que você tem uma cadeia de estrutura de serviço, de entrega ao longo de todo o processo, que você não pode fazer isso aí somente achando que você vai terceirizar um negócio com esse volume que vai tanto, né, do cliente, que você vai tratar, que você vai atender, como você vai colocar na sua carteira, e lá na frente ele vai utilizar. Essa indústria precisa tomar cuidado com isso. Eu queria saber se vamos dizer que o dinheiro é seu, você vai empreender, né? Você vai fazer a sua primeira multipropriedade própria sua, tá? O que é que você, ao mesmo tempo, você não tem tempo, energia ou tesão mesmo, vocação para fazer tudo. O que é que você não terceirizaria em hipótese alguma? Pós-vendas. Não terceirizaria pós-vendas. Ok. Vou preparar, vou utilizar um escritório jurídico para poder fazer toda a preparação, né, toda a estrutura jurídica de incorporação, estrutura jurídica de venda. Posso, inclusive, terceirizar e ter uma gestão muito próxima também da área comercial. Não vejo nenhum problema que isso aconteça né, desde que tenha uma gestão, mas o pós-vendas, o cuidado com o cliente, o dia a dia do cliente, o relacionamento com o cliente, eu não terceirizaria. Para mim, isso está no core desse processo. Fernando, você sabe que foi um dos grandes erros que eu cometi, né, no meu projeto. Comecei uns 8 anos atrás, e todo mundo me dizia isso que você está dizendo. Você tem que começar o pós-venda junto com as vendas. Só que qualquer empresário, né, pô, no final você quer vender, né? E depois eu arrumo isso, depois eu dou uma olhada nisso. Mas como é que eu vou fazer um pós-venda se eu não tenho nem venda feita, né? Cara, foi um erro tão grande meu, né? Aí eu queria, bicho, que você, por favor, explicasse melhor por que o pós-venda, qual é essa, porque no setor imobiliário, vamos dizer que seja incorporador tradicional que está ouvindo a gente aqui. Cara, ele não tem pós-venda. Ele vende, depois disso começa a emitir um boleto e no máximo uma newsletter aqui com o andamento da obra e no final faz um coquetel de entrega. Depois que entrega a obra, então, meu irmão, é só manutenção, problema de manutenção. Então, para essa pessoa entender por que é tão importante a pós-venda na multipropriedade, fala para eles aí o que é que ela faz e por que ela é importante. Bom, para mim o pós-venda começa na própria venda, sem nenhuma, né, brincadeira aí, né, exagerada, mas no momento que você buscou o cliente num processo de captação, seja qual ele for, né, que isso também é um assunto que a gente pode falar, esse cliente precisa, né, ser tratado nas boas-vindas, a partir do momento que o contrato dele no D+1 chega na área administrativa, não só por uma questão de controle administrativo, que é de comissão, se o contrato está correto, se a venda foi feita dentro da proposta, né, que está sendo o produto, mas também começar uma jornada com esse cliente que esclarece todo o processo de venda que foi feito, encaminha para ele todos os detalhamentos das informações que foi feito lá na mesa de vendas, acompanha esse cliente durante todo o processo, não só para a emissão de boleto, porque fazer o contato com o cliente, seja para mandar um boleto, seja para fazer uma cobrança que eventualmente ele ficou inadimplente, isso não é um relacionamento no meu entendimento. Nutre esse cliente com como ele pode utilizar, e a grande maioria dos empreendimentos estão agregando intercambiadora, seja qualquer que seja essa intercambiadora,
ou seja, nutrir esse cliente com informações de como ele pode usufruir desse processo de intercâmbio, que já é um processo de utilização do seu programa de férias, né, da sua opção de fazer um investimento em férias, como, lógico, do que vai acontecer com o empreendimento ao longo, né, de todo o tempo que ele estiver fazendo o pagamento até receber. O pós-vendas, quem faz bem feito, tem gente fazendo bem feito, eu sei que tem vários problemas no mercado, os números acabam assustando bastante também muitos novos empreendedores, mas quem faz bem feito reduz cancelamento. Tem muita gente que assusta com cancelamento de multipropriedade. Eu, pessoalmente, entendo que está dentro desse processo, dentro desse negócio, mas não precisa ser alguns absurdos que a gente vê de números no mercado, né? Agora, então, Fernando, deixa só... Pessoal, vou chamar ele de Fernando, porque eu estou acostumado, né? Pode ir, segue, a turma aí pode chamar de Matias também, tá? Ele atende, ele vira a cabeça quando chamam qualquer um desses nomes, tá? É certo. Mas é o seguinte, cara, na meu pós-venda, a gente sempre teve um setor... Porque o que acontece? Qual era a máxima? Você não pode falar com o cliente, né, só quando manda o boleto, né? E também só quando ele tem algo para reclamar, né? Então, a gente tinha um setor de relacionamento ativo, né? O marketing de relacionamento ativo, né? Sempre criando, pensando coisas para falar com a pessoa. Tinha o receptivo, né? Fazer reservas, tirar dúvidas. Tinha a retenção e renegociação, quando alguém queria cancelar. E tinha a cobrança em si, né? Eu queria saber, essa é a estrutura básica de um pós-venda? Isso evoluiu com o passar do tempo, não é mais assim? Explica para a turma como é que cada setor desse de um pós-venda funciona, por favor. Tá, vamos lá. Então, a partir do momento que você fez o boas-vindas e criou uma régua de nutrir esse cliente com várias ações ativas, você tem, logicamente, um processo de cobrança, e isso funciona dentro de uma condição normal, que ele pode evoluir, né, de 30 dias, 60 dias, 90 dias, e migrar para uma outra célula que a gente chama de retenção. Essa célula, normalmente, você vai pegar vários projetos, uma célula de retenção, que nós chamamos de retenção e contenção, ela começa a ter volume e um corpo de uma sala de vendas. Estou falando de volume de 5 milhões, 10 milhões sendo transacionado dentro de uma célula de retenção, de uma central de relacionamento. Hoje, o que evoluiu nesse ambiente todo que a gente chama de relacionamento? Aí você tem reservas, quando, logicamente, entrega o empreendimento, que também funciona dentro da central de relacionamento, e você tem também a operação convencional de atendimento de condomínio. E são coisas que acabam funcionando a partir do momento da entrega. O que evoluiu e tem evoluído? O processo sendo cada vez mais utilizado robôs. Nós temos vários empreendimentos que já utilizam robôs. Então, por exemplo, o processo de reserva está muito automatizado, seja num robô via WhatsApp ou usando um processo automatizado, robotizado. Ou seja, o cliente entra em contato com uma central que não tem nenhum atendente, interage com as opções que ele tem de data, de escolhas, faz, inclusive, até opções de compra de pensão, né, seja uma pensão de café da manhã, almoço, jantar, e reserva. Isso acontece com boleto, isso acontece até com, muitas vezes, as primeiras opções de renegociação de pagamento inadimplente. Então, essa central, ela vem evoluindo. Eu estou em operação que a gente tem hoje mais de 60 pessoas dentro da central de relacionamento, dividido nessas células que você falou. Isso que eu ia lhe perguntar, né? Hoje aí no Grupo Ferrasa, quantas pessoas você tem no pós-venda? Eu me lembro, as pessoas não têm dimensão. Vem a gente falar de pós-venda, acho que a gente está falando de ter 5 pessoas ali, né? Eu me lembro quando eu fui entrar, o Beach Park tinha 80 pessoas no pós-venda, nem sei quanto tem hoje, fazem 8 anos já, né? Então, assim, a minha operação, que era muito pequena, chegou a ter 12 a 15 pessoas, né? Então, assim, fala aí, como é que é a sua? Então, eu vou contar um pouquinho de quando eu cheguei aqui em 2015, que nós começamos a fazer a venda do Hot Beat Suites. Nós tínhamos 2 pessoas na central de relacionamento. Hoje tem 60. Eu tinha uma pessoa. Exatamente. O cara então, fazia de tudo. Uma rampa, logicamente. Ele fazia boas-vindas, ele fazia cobrança, ele emitia boleto, ele fazia, né, reserva, que no caso também tinha aqui uma operação, fazia todo o processo. E hoje tem 60. Estou falando de forma geral, mas assim, nós temos tanto pessoal de apoio que estrutura todo o atendimento,
contribui com o atendimento, mas cada uma dessas células de cobrança, relacionamento, processos né, de intercâmbio, enfim, negociação, retenção, 60 pessoas. Tá? A gente tem no projeto todo hoje mais de 190 pessoas, envolvendo salas de vendas, administrativo de sala de vendas e esse back-office, né, que nós chamamos de central de relacionamento. Tá? Cara, então, é uma estrutura pesada. Entendeu? Eu queria entender, assim, para a pessoa que está nos ouvindo, isso aí tudo bem, é pesada, mas para um VGV anual de quanto, vendas anuais de quanto, só para a turma entender aí. Então, vamos lá, dando uma dimensão geral, eu estou falando de um VGV, uma carteira de recebível de 90 milhões, tá? E um VGV total de venda geral, né, de 1,2 bi. Essa carteira de 90 milhões é o quê, mensal? Anual. Anual, certo. Anual, 90 milhões anual. Tá? É uma carteira que ela vai fechar, se eu colocar num período, né, de vendas aí mais forte, ela fecha em 130, 135 milhões, você tem processo de cancelamento, de revenda, ela fecha líquido aí em torno de 90 a 100 milhões. Isso porque está entregue o empreendimento, tá, Felipe? É importante também dizer isso, porque você tem uma central de reservas, que ela é uma central que tem uma demanda muito alta. Nós temos um empreendimento, no caso do Hotbit Suíça, de 442 apartamentos, 10.400 clientes na carteira ativos, com todas essas jornadas que eu comentei. Eu ainda tenho vendas de pouco mais de 3%, pouquinha coisa além de 3%, ou seja, é um projeto que está finalizando, tanto é que nós estamos vendendo um novo projeto já nas salas de vendas, que é o Hotbit U, com 800 apartamentos, com entrega em 3 etapas. Cara, e falando sobre essa questão de carteira, recebíveis, etc., no último Aditché, né, o Sérgio Ney, que é diretor do Grupo Ferraz, executivo também, nosso. Ele falou que vendeu 1,2 bi para ter uma carteira de 400 milhões. Foi muito bacana. 480 milhões, líquido. Todo mundo elogiou ele, porque finalmente alguém falou a verdade, né, no palco, né? E é o que eu sempre digo, todo mundo, assim, vende 2 vezes. Mais uma vez, as pessoas questionam muito isso, tá? Toda a viabilidade que eu vejo de comercializadora que faz para algum novo entrante, ela coloca ali 20% quando é descarado e pode chegar a 30%, 35% quando as pessoas dizem que não, isso é muito baixo. Eu sempre oriento para a planilha aguentar 50%. Assim, para você vender 2 vezes o empreendimento. Vender 2 vezes. Se aguentar isso, vai em frente. Se não aguentar, não vai em frente. E aí vai partir do pressuposto que, mas eu vou fazer uma baita de uma gestão, eu vou ser muito bacana. Tudo bem, muita gente tenta, né? Nem todo mundo consegue. E, além disso, as pessoas ainda falam, todos os meus amigos, que, na verdade, não é 2 vezes, você vende mais de 2. Porque, no seu caso, você tem 3% aí, uns tem 5%, está sempre caindo e fazendo revenda, né? Exatamente. A minha pergunta é, o que é de folclórico nisso? O que é de exagero? Eu posso estar, por exemplo, na minha experiência, ter falado com pessoas que, de repente, tiveram uma má experiência, e, de repente, também existem casos muito legais, né, de pessoas que têm um cancelamento pequeno. Me fala aí, você que também anda muito no mercado, sempre fez consultoria também para terceiros, qual é a sua opinião pessoal? Mais uma vez, se fosse seu negócio, você botaria uma taxa de cancelamento minha opinião pessoal. Para mim, o que é bem razoável, se você pensar no contrato inteiro, ou seja, o projeto inteiro, porque uma coisa que também a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu vou iniciar um projeto, eu vou ter cancelamento de 30%, 40% no primeiro ano? Não. Isso é uma rampa. E essa rampa, a subida dela, ou a estabilidade dessa rampa, dessa curva, ela vai depender muito do que o empreendedor, o projeto vai estar respondendo para esse cliente. O que significa isso? Nós tivemos um período agora de 2 anos que, para mim, prejudicou muito vários projetos, mesmo com toda a boa vontade, com todo o interesse de não fazer nada que pudesse prejudicar a taxa de obra, etc. Então, na minha visão, é bem razoável pensar em 40%. Esse 40% que volta para a carteira em algum momento, algum ciclo, por mais que você tenha uma gestão, 30% eu acho que ele é muito, muito difícil você sustentar. Pode ser que esse mercado, na minha avaliação, como ele está amadurecendo, a gente tenha essa taxa reduzindo um pouco,
Mas esse negócio, a gente não pode esquecer disso, ele ainda vai ser, durante algum tempo, uma compra por emoção, uma venda de impacto. Isso tem uma influência muito grande nessa taxa de cancelamento. Por mais que eu faça o direito, por mais que eu esteja fazendo todo o processo da jornada do cliente no relacionamento, essa taxa ainda vai existir pelo seu modelo de venda. Eu não vejo isso mudando tão cedo, não. Tá? Irmão, eu estava conversando com um outro colega nosso, que tem um projeto também, e que está tentando uma abordagem diferente. Segundo ele, está tendo uma baixíssima taxa de cancelamento. Até terceiros que trabalham com ele, não é nem ele, pessoas que trabalham com ele, que confirmaram para mim, e disseram que por quê? Porque ele não vende por emoção, ele dá um prazo de X horas, né, X dias, 2, 3 dias, para a pessoa tomar decisão. Qual é a minha lógica? Qual é uma questão que está cada vez mais assim, criando raízes em mim? É o seguinte: se a gente sabe que a venda por alto impacto, você tem que vender 2 vezes, tem muito cancelamento, isso traz muito custo de marketing, né? Ou seja, isso carece muito o processo, gera reembolsos depois que penaliza muito o fluxo de caixa. Se existe isso tudo, será que não valeria a pena alguém tentar fazer vendas sem tanto impacto, né, e vender a metade, por exemplo, mas ter cancelamento muito menor? Você já parou para pensar sobre isso, não? Sim, isso é uma discussão de velocidade, né, Felipe? A velocidade está muito ligada com essa ação que o mercado tem. E eu diria também que assim, a gente teria que analisar como é que esse mercado veio evoluindo e as pessoas que estão aí são pessoas jovens, a sua grande maioria, tirando eu, você e alguns aí do segmento, mas a maioria que está sentando em mesa, né, pessoal, né, um liner, né, um consultor de mesa, um closer, um fechador, mesmo o pessoal de captação, são pessoas jovens. Eles aprenderam a trabalhar dessa forma. Nós é que precisamos começar a fazer uma remodelagem. E nós estamos falando de uma indústria que cresceu muito rápido. Quanto tempo tem a indústria de multipropriedade com esse, né, com esse corpo? 7 anos? Não, 8 anos, 9, por aí. Exatamente. Antes da lei, né? Começou um pouco antes. Eu me lembro porque há 10 anos a gente fez o primeiro Aditché lá em Rio Quente e não tinha multipropriedade. Estava começando a nascer em Caldas Novas. 1, 2 anos depois começou a aparecer a turma. Exatamente. Eu estava lá na entrega do primeiro prédio de multipropriedade, o Marinda, lá no Lago, no Náutico, e foi um desafio enorme fazer a entrega do primeiro multipropriedade. Eu acabei operando aquele empreendimento. Não só ele, mas todos aqueles primeiros, os campos de futebol lotados de gente, loucura. E cobrança de retorno, entendeu? De investimento, essa história que a gente ouve aqui hoje, você imagina como que era lá atrás. Mas assim, eu entendo que a venda de alto impacto, ela ficou um pouco banalizada. É possível trabalhar conceitos, gatilhos de venda, técnicas de venda, sem que você faça alguns exageros, que na minha opinião, aí eu estou colocando a minha opinião, né, dentro do que já passei por várias salas de vendas também, é que gere esse volume de cancelamento. Então, banalizaram muito a venda de alto impacto. Fernando, você sabia que eu tenho 2 luzes aí de esperança. A primeira é a seguinte: se você comparar com a sua época, quando você começou a olhar isso quando? Faz 20 anos já? Eu comecei a olhar timeshare no Rio Quente, na implantação do Rio Quente, para você ter uma ideia. Fazem 20 anos, né? 20 e poucos anos, né? Então, assim, você sabe que ali era agressivo, né? Totalmente. Então, assim, era outro mundo. Então, assim, o que acontece? O time sharing de hoje, e é bom que as pessoas entendam que muito propriedade é o time sharing, minha gente, só que com escritura. O método de vendas é tudo igual, pós-venda é igual, tudo é igual, técnica de venda. Então, assim, a gente conseguiu evoluir muito, empresas com marca, né? O próprio Grupo Ferrasa, vários outros, né? Então, acho que isso foi uma grande vitória. E um outro ponto que eu estou com uma luz de esperança bacana, são 2 approaches aí diferentes que eu começo a ver surgir. E com muita gente incomodada, seja com captação agressiva, seja com a venda de alto impacto, né? Na verdade, são três coisas que eu queria a tua opinião. A primeira é o seguinte: eu estou vendo o Parque Global, que é uma incorporação lá no Marginal Pinheiros, que é um prédio, um bairro planejado muito legal, que ele inovou. Eu vi o projeto. Ele inovou com um
um stand de vendas que faz com que as pessoas tenham vontade de comprar. Todo mundo que tiver dinheiro, que depois de ver aquele stand de vendas, faz o tour de vendas, ele diz, eu quero comprar. Aí eu estou vendo agora o Paim lá com Kempinski Laje de Pedra, com um baita de um stand, baita tour de vendas também, que também faz a pessoa querer comprar, exatamente porque é um padrão, é um alto padrão, que não pode ter uma venda de alto impacto. A nossa amiga Lisete, lá no Tauá, que dá um show, né? Ela está fazendo também um stand, uma sala de vendas, que é um negócio fabuloso. Foi uma experiência impressionante. Experiência, né? Então, assim, com storytelling, etc. Então, de um lado, eu vejo isso, tá? Do outro lado, eu vejo também a parte de vendas digitais, né? E a terceira, são 3 perguntas em uma, fique quanto tempo quiser respondendo. E a terceira é a questão de você começar a fazer como é em Cancún, nos Estados Unidos, que muito mais você não tem abordagem, você vai ali no stand de venda, você vai no quiosque, e também tem a parte nos hotéis, que o nosso amigo Rafael Albuquerque está fazendo na JP, de fazer os concierges, etc. Né? Então, cara, aí, o podcast pode ficar o resto do tempo só nesses 3 assuntos. Fique à vontade para responder. Você agora pegou pesado, viu? Pediu respostas assim. Bom, primeiro, eu vejo que o modelo de captação e de promoção ele está evoluindo. Logicamente, o online, o digital, ele está vindo, né, tomando o seu espaço, ou seja, enquanto o comércio, de forma geral, varejo, já aprendeu muito, inclusive fazendo essa relação online e offline muito bem, nós estamos ainda, né, olhando com isso com certo cuidado, em razão até do processo que nós falamos. Essas pessoas jovens estão agora, ainda estão ganhando muito dinheiro, a gente, né, vamos lá aqui falar de forma bem clara, as pessoas ainda ganham muito dinheiro da forma que está nesse modelo. Então, quando você fala num modelo novo, todo mundo está olhando com certo cuidado, você vai falar no digital. Nós não estamos tendo venda muito mais do que 5%. Tem um exemplo do Surfland, que vendeu mais no online, e aí tem uma conversa falando que eles são muito de nicho, outros falam que não, mas enfim, é uma experiência muito específica. No geral, a venda online ainda não alavancou. Tem muitas experiências. Nós temos aqui, inclusive, no Hotbit Suites, temos uma venda de 1 milhão e pouco por mês. É legal? É legal, mas ela não representa um volume muito grande no total de venda nosso. A captação, de forma, né, geral, e aí eu vou entrar no processo de lead de mercado, ainda as pessoas não sabem direito o que é esse produto. Eu vejo de forma até triste, ouvi muitos players falando, meu cliente não sabe comprar um multipropriedade, não sabe porque a gente não sabe contar para ele que existe multipropriedade e como é que ele está funcionando. E que legal que é essa opção de multipropriedade. Uns vão querer continuar indo para um sistema convencional, né, de hotelaria, de hospitalidade, outros vão querer ter a sua propriedade como alternativa para poder ter uma frequência maior de férias, para pagar mais barato, enfim, todos os benefícios que traz esse processo, para compartilhar dentro de uma economia mais consciente de consumo, e a gente não sabe fazer isso, Felipe. Eu me coloco como dentro setor, desse contexto. né, Matheus? Como setor, exatamente. Essa é uma dor que eu tenho, né? Por que a gente fala que o cliente não sai para comprar multipropriedade? Porque nós não sabemos contar para esse cliente que existe essa opção. Ele não sabe que existe. De férias. Eu sempre digo o seguinte, então, se é bom o negócio, por que é que o cara não quer comprar, né? Assim, porque é bom, é bacana, exatamente. Faz sentido racional, faz sentido emocional. A minha família agora vendeu uma casa de praia que a gente tinha, muito legal, mas por quê? Eu mesmo ia uma vez por ano lá. Então, não faz sentido você comprar uma propriedade plena para usar pouquíssimas vezes. Né? Não está fazendo mais assim. Então, isso tem, no meu entendimento, né, que nós estamos voltando ao contexto geral do mercado. Agora, com 158, nessa última pesquisa aí apresentada na ADIT, pelo Caio Calfaro, então 158, se não me falha a memória, né, de empreendimentos ativos, alguns entregues e outros ainda em obra, sendo vendido, né, mais de 600 mil frações, ainda pouco, se você for olhar o universo de viajantes, de turistas a lazer no Brasil, ainda é pouco. É por isso que esse modelo de venda de impacto, onde eu vou laçar literalmente, como é a expressão do mercado, né, de fazer uma captação de laço, que é levar o cliente na hora do convite para dentro de uma sala
e vou trabalhar para que esse cliente faça uma compra de impacto, né? Eu vou fazer uma venda de impacto, uma compra de emoção, no momento que ele está ali naquela sala, porque se ele sair, eu perco esse cliente. E a outra dor que eu tenho, que eu vou confessar aqui para você, perdemos todo o contato com mais de 70% dos clientes que entram em sala de vendas. Ou seja, literalmente, a grande maioria dos empreendimentos, eu não vou falar todos, porque alguns já enxergaram esse valor, eu não faço mais nada com 70% dos clientes que entraram na sala e não compraram. 25%, 75%, né? Exatamente, 75%. Estou sendo bonzinho falando 70%, porque é 30% de taxa de eficiência, mas a gente sabe que essa taxa de eficiência oscila entre 25% e 30%. Mas, no geral, 75% não compram. E existe hoje um estudo já de mercado, eu não tenho a fonte aqui, me desculpe, não vou dar essa referência, mas que desses clientes, né, uma boa parte deles comprariam. E eu fico sem fazer nada com ele. Muito em função de que estão colocando muito dinheiro no bolso com o que está entrando em sala. Essa é a realidade, né? Não vamos nos enganar. Já uma maquininha azeitada ali que está rodando. Está rodando. Está lá com a moedinha rodando. Então, enquanto isso estiver acontecendo, e o mercado está evoluindo, no meu entendimento, a própria DIT tem trazido isso, os players do segmento estão olhando, eu tenho conversado com vários investidores, você também, eles querem mudar esse cenário. Né? Agora, existe ainda, por outro lado, muito desconhecimento. As pessoas não sabem direito ainda o que é o multipropriedade, qual a diferença do direito de uso no timeshare ou por tempo determinado. Tem muita dúvida. Então, nós estamos em processo de amadurecimento. Em relação àqueles outros pontos aí que eu falei, de concierge e de fazer um tour de vendas com mais experiência, vocês estão pensando em algo nesse sentido, não? Olha, você sabe que eu passei recentemente, né, ainda tenho um relacionamento com a Rede Bourbon também, em timeshare, lá a gente já começou uma experiência assim. Aqui a gente tem uma ótima experiência no Grupo Ferrasa. Nós criamos uma sala de relacionamento dentro do empreendimento que foi entregue do Hot Beat Suites. Essa sala, hein, você conheceu, a gente vai até mudar ela de lugar porque ela ficou pequena, você conheceu ela lá no mezanino. Essa sala, para vocês terem uma ideia, o tanto que é positivo essa experiência, porque ela atende os clientes proprietários, os hóspedes proprietários que estão dentro do empreendimento para tirar dúvida, para prestar algum serviço de concierge, e, para surpresa nossa, positiva, a gente faz muito upgrade. Então, o cliente está indo, gostando do serviço e comprando um produto maior. E compra o outro empreendimento, o Hot Beat U. Tanto é que nós vamos ampliar essa sala agora no segundo semestre. Então, funciona muito bem. Relacionamento funciona. Ensinar de novo, claro que lá a gente tem uma equipe que trabalha, né, de forma diferente de uma sala tradicional, né? Ele tem o tempo de atendimento maior, né? Não é o tempo de 40 minutos de apresentação, 1 hora, já entra em processo de negociação. Então, é uma experiência positiva. Lá na Rede Bourbon, nós iniciamos a implantação de um concierge que inicia todo um trabalho de relacionamento quando o cliente chega no check-in e percorre, né, toda a jornada do cliente fazendo relacionamento. Em algum momento, ele apresenta o programa de férias ou oferece o programa de férias. O que a Lisete vai fazer, com certeza, vai ser sucesso total, né? Evoluir mais essa proposta ainda de concierge para uma sala de experiência, onde o cliente é levado ou, né, convidado, ou ele tem interesse estimulado para ir ter uma experiência lá. Pode ser tomar um chopp, pode ser tomar um espumante, tomar um café da manhã, um chá, e nesse ambiente ele pode se interessar e despertar para comprar um programa de férias. Show de bola. Eu espero que no futuro a gente tenha cada vez mais esse tipo de situação, né? Porque eu acho que vai vir por bem ou por mal, né? Assim, de alguma maneira, esse é um calo do setor, né? Se é bom, porque precisa ser venda de alto impacto, né? Porque tem que laçar o cliente, né? E é bom, se fosse ruim, né? Mas, irmão, eu queria agora voltar para um outro assunto, né? Que a gente tem um apagão de mão de obra no setor, né? É um setor bombando, crescendo, desde aquela crise de 2014, 15, 16, quando tudo parou no Brasil,
multipropriedade, foi o único que cresceu. Que seguiu, agora, exatamente. mesmo na pandemia, passou por um stress test, né, que foi muito bom, porque apesar de sofrer, todo mundo achava que com uma situação dessa, a segunda residência acabaria, a inadimplência ia para a lua, né, aumentou, óbvio, mas ficou sob controle. E aí, cara, mas nesse desafio todo, a gente sempre fala, quem trabalha com isso, do desafio de mão de obra, né, que não dá, a demanda é muito maior do que a oferta de mão de obra qualificada. E você aí, pô, fez um belo trabalho aí na Ferraz de formar um time próprio, bacana, tá? Tem a Sassá aí, que hoje trata da casa, que toca o projeto, sua cria, tá? Desenvolvido então, aqui dentro. Isso. Fala aí para a gente, para quem está começando, para quem já está no ramo, qual é a forma de você formar uma equipe com tanta escassez de mão de obra, especialmente se você pensa em Olinda, uma cidade que não é tão grande, apesar de ter isso, ter 50, 60 mil habitantes, mas tem vários projetos concorrentes de multipropriedade. Como é que você forma dentro da sua cultura e faz de uma maneira tal que o resto dos concorrentes não tirem seu pessoal? Felipe, não é muito diferente quando a gente vai falar de retenção de pessoas, de talentos, né, de recursos humanos, de forma mais tradicional. A multipropriedade ela tem um desafio que eu acredito que seja um componente até maior do que outras indústrias, porque é nova. Então, você tem que formar. Quando eu comecei aqui em Olímpia, que eu vim definitivamente, eu já tinha, né, vindo para a Olímpia fazer alguns trabalhos, né, pontuais, mas eu mudei para a Olímpia em 2015, nós optamos em fazer um misto entre pessoas experientes no mercado e pessoas novas para ser formada aqui dentro, né, da região e que é daqui da cidade. Hoje, e logicamente no início a gente estava falando de 70% de fora, ou 60%, 40%, 40%. Hoje isso inverteu, a gente tem 20%, 25% de fora e a grande maioria daqui de dentro. Sempre reciclando, porque a gente acabou Olímpia, Caldas Novas, Porto Seguro, Gramado, alguns clusters no Brasil Fortaleza, são... Fortaleza também, que tem muitos empreendimentos, a própria Rio Quente, apesar de estar localizado, mas tem anos já de timeshare, são fornecedores de mão de obra, formadores de mão de obra para esse segmento. O que a gente faz para reter essa equipe? Né? Cuida dela, ou seja, cuidados de dar uma atenção, muita transparência na forma de calcular e de apresentar o que ele está recebendo, prestação de conta, né, de todo o processo, envolvimento, empoderamento dessa equipe para que ela possa participar do processo também de estrutura e de organização. Então, isso ajuda a reter essas pessoas. Eu passei por outros empreendimentos que perderam quase que a equipe inteira. Tem empresas que, inclusive agora, estão perdendo a equipe toda, né? Exatamente. Então, agora, se você não tem esse cuidado, isso não é balela, isso não é um discurso, né, simplesmente para poder falar aqui, mas, assim, o Grupo Ferraza, a gente tem orgulho de ter esse cuidado, de a gente realmente olhar para as pessoas. Ninguém hoje está vindo para cá, seja no parque, seja num dos nossos resorts, sem encontrar um colaborador que também, né, tem nosso respeito e tem o nosso cuidado. Então, se você tem uma ideia, agora durante a temporada, você sabe o ritmo que é uma temporada, né? Você já operou esses ambientes. É um ritmo intenso. O que nós fazemos? A gente cuida com muito detalhe para que esse colaborador, durante a sua jornada, que é muito exigida, ele se sinta cada vez melhor, né? Seja hidratando, seja fazendo alguma coisa especial durante a sua refeição, né, cuidando da sua folga, evitando que aconteça dobras absurdas. A gente sabe que é difícil. Então, para mim, a solução são duas: formar a mão de obra, sempre, em ato contínuo, ou seja, não tem, vou formar quando eu preciso. Lá no Rio Quente, eu tive uma experiência, você sabe que eu já trabalhei no Rio Quente também, nós tivemos que formar uma academia, na época a gente não chamava de universidade corporativa, para poder, ato contínuo, formar a mão de obra. Se eventualmente, né, parte vai ficar com a gente, ótimo. A outra parte vai para o mercado. E a outra é reter esses colaboradores para que eles se sintam bem com a gente, né? Não é uma forma muito diferente aí, não tem mágica nisso, né? Assim, não tem como eu reforçar mais essa questão que você falou aí de treinar mão de obra local, né? Eu só consegui começar a ter algum resultado quando eu peguei as pessoas da Barra de São Miguel e Maceió, quando não tinha na Barra, e fiz minha própria equipe, com minha própria cultura,
foi aí que a gente conseguiu dar um rumo no norte, né? Porque realmente, se contratar pessoas de fora, que a gente chama dos ciganos, né, que sai pulando de um projeto para o outro, eles só estão pensando em formar sua própria carteira, né, e pular para um outro projeto, sempre tem alguém que paga mais, sempre tem um projeto novo começando, precisando, né? É uma loucura. Agora, Fernando, cara, eu tenho uma curiosidade para perguntar a você. É um item muito polêmico, mas aqui é curiosidade mesmo. Eu quero saber sua opinião mesmo, porque eu comecei a ficar agora inseguro. Eu sempre, né, repliquei o que todo mundo fala, né, de que não pode vender investimento, tá? Esse é um negócio que não dá rentabilidade para o cliente final. Sempre, como entidade adita, a gente sempre bateu forte nisso. Mas a gente também batia muito forte nisso, especialmente antes de entregar os empreendimentos. Então, a gente já tem aí, desde 2019, final de 2018, já vários empreendimentos entregues. Cara, na prática, realmente não dá rentabilidade, porque eu começo a ver aqui ao colar alguns colegas nossos dizendo que o empreendimento dele dá alguma rentabilidade para os clientes. Tá? Eu, mais uma vez, não sei se é um mecanismo de defesa, tá? Isso aí não é inteiramente verdade, ou não. Você, na sua experiência, o que é que você tem visto, inclusive aí na Ferraz ou outros que você já passou? Eu costumo usar fazer essa avaliação como um exemplo de condotel e resort, como a gente tem aqui, que foram construídos, greenfields construídos especificamente com foco no investimento. O setor imobiliário no Brasil, acho que você conhece melhor do que eu, né, de aluguel, com raras exceções, ele veio se restringindo aos últimos anos. Quando você fala de fração, mesmo que você tenha uma autoestação, você está com a fração lá dentro daquela super alta ou alta, você tem o risco da taxa de ocupação. Você está dentro de um pool. Então, o que eu tenho visto, inclusive aqui também, pode ocorrer um rendimento pelo aluguel da sua fração, seja ele particular, que hoje a maioria dos empreendimentos propõe que seja feito via o administrador ou num pool, pode ocorrer o pagamento das despesas. Eu não estou vendo volume suficiente para você ganhar dinheiro com isso. Aonde você ganha mais dinheiro? Isso também, para mim, não é nenhuma dor. É você economizar nas suas férias. Eventualmente, você utilizar isso para poder dar uma... Pode ocorrer. A gente sabe que existe alguns investidores, isso está acontecendo no mercado, eu não sei para onde isso vai seguir, que está comprando e aí ele está administrando várias semanas e através dessa administração pode ter algum rendimento. Eu, sinceramente, não sei. Se a gente for olhar para o mercado mais maduro como o americano, isso não foi muito bem, né? Então, e também a gente precisa considerar o momento que a gente está. Nós temos muitos lançamentos. É igual valorização. Eu posso ter uma renda, né, ou um resultado desse investimento ao longo do tempo, onde eu comprei uma fração por 30, 40, 50 mil, preço médio de mercado 2 semanas, 60 mil, e lá na frente eu vou vender ele por 90? Pode. Vai depender do tempo que, naquela região, como é que está de lançamento. No caso de Olímpia, especificamente, nós temos lançamento do Hot 22 com 800 apartamentos, que eu estou vendendo agora, né, 2 semanas, 4 semanas. Tem o lançamento de mais 2 empreendimentos aqui acontecendo. Então, essa valorização ela ainda está dentro desse bolo. Então, pensar em ganhar dinheiro com isso, a minha opinião é que esse não é o melhor momento ainda, né? Se você estiver enxergando a longo prazo, tudo bem, é diferente. Não, assim, a minha opinião continua sendo que não é um negócio a ser oferecido como investimento, tá? Mas começou a ter essa duvidazinha quando eu comecei a ver alguns hotéis ali dizendo, amigos até que eu confio, etc., dizendo que estava conseguindo. Aí eu falei, será? Então... Felipe, tem uma ressalva, boutique, que está acontecendo agora no conceito de fractional lá da americana, que, ou seja, multipropriedade para uma upscale, seja, né, para uma renda um pouco mais exigente, com maior poder aquisitivo, pode até ser. A gente tem aí 1, 2 empreendimentos, né, ou projetos em andamento que estão oferecendo frações a 500 mil, 400 mil. Tá? E aí... Cara, vamos falar sobre isso agora, então, até que você está envolvido aí, né, esteve envolvido nos últimos meses em alguns desses projetos, assim, e fica sempre a dúvida, né? Todo aditché,
sempre tem a pergunta, né? Cara, é viável, né, a multipropriedade para o alto padrão, tá? Assim, o que eu sempre digo é o seguinte, vou dizer a minha opinião, tá? Assim, até hoje no Brasil não rolou, né? Tiveram uns 2, 3 casos ali que tentou, mas em Muito escala pontual. pontual e sem grandes quantidades, né? O pessoal, o processo não foi tanto para frente, sem punch, tá? Agora eu vejo algumas pessoas como o Neto, como o próprio Paim, né? O próprio, não é multipropriedade, mas O Lagueto, que entregou um lá também agora, né? aquele dele é muito bacana. Mas, assim, a minha pergunta é, assim, se essa turma não conseguir, eu acho que ninguém mais consegue, né? Porque eles são pessoas profissionais, são pessoas experientes no setor, então, assim, não são aventureiros nem amadores. Mas, dito isso, é possível fazer multipropriedade para o alto padrão? Olha, não tem nenhuma pesquisa ainda, né? Gostaria até de conhecer uma pesquisa, mas, assim, eu já andei também perguntando, né, para algumas pessoas próximas, olha, você compraria uma casa de 5 milhões hoje, 8 milhões para poder ficar o ano inteiro e usar de vez em quando? Não. E se tivesse uma multipropriedade com padrão, com serviço, você tem toda uma outra categoria de entrega, eu ouvi de várias pessoas que comprariam. Então, a gente precisa ver o que vai acontecer aqui no Brasil. Existe um conceito do brasileiro, você deve saber mais do que eu, ainda de muito patrimonialista. Então, essa cultura do patrimônio no Brasil, ela não sei como é que ela está nessa camada, eu não conheço nenhuma pesquisa nesse sentido. Mas, assim, tem todo sentido para o consumo de alto padrão também pensar de forma consciente na economia compartilhada, desde que atenda ao seu nível de exigência. Então, nós temos que pagar para ver ou não, a gente fica vendo de longe. Deixa alguém lá tentar... Deixa alguém, exatamente, deixa aí. Mas você sabe, cara, que lá na DIT, né, a DIT nasceu em 2006, se não me engano, e desde aquela época a gente começou a incentivar o timeshare no Brasil, né, junto com a RCI na época. Na época o Beach Park estava dando os primeiros passos, Rio Quente já começava foi no momento de inflexão, talvez, do Rio Quente ali, né, que ele começou a realmente crescer. E eu pesquisava muito timeshare, achava que na época o timeshare ainda não estava pronto, mesmo no meu próprio empreendimento de 2010, no resort, eu não botei, mas naquela época ainda, em 2006, 2007, eu estudava muito uma coisa chamada fractional, e a outra chamada Destination Club, né? Não era timesharing, que era exatamente o fractional, é a multipropriedade para o alto padrão, lá nos Estados Unidos, são casas de alto padrão com 4 frações. Tá? E o Destination Club, parecido agora com o Godinho está fazendo, etc., são também casas multidestinos, etc. Então, agora a gente está começando a ver essas coisas chegando no Brasil. Eu vou dizer qual é a minha opinião. Tá? Eu acho que faz sentido. Depende muito do preço da fração, porque ninguém é bobo. Tá? Você vai comprar uma fração. Eu me lembro quando o Casas do Sauípe, de um grande amigo meu, né, na época, o Franklin Mira, ele colocando Casas do Sauípe para rodar lá, que era também algo assim. Isso, grandioso também. E eles lançaram para o mercado internacional e acabou na crise de 2008. Aí eles botaram para fractional, com timeshare de longo prazo, né? E, cara, o Fábio, o Franklin me convidou e eu fui com minha esposa lá e com meu filho. E eu falei, Baiano, você não está querendo me vender essa porra não, né, Baiano? Ele, não, Felipe, eu quero a sua opinião como amigo profissional do setor aí, para o que você acha. Cara, quando eu saí de lá, eu falei, cara, eu só não compro isso porque eu sou de Maceió, esse negócio aqui é na Bahia, para mim, assim, não faz nenhum sentido, né? Praia por praia, mas a experiência foi fabulosa. Né? Eu tinha uma chefe lá fazendo comida de noite para mim, todo dia uma moça ia arrumar a casa, tudo que eu pedi, quando eu cheguei, estava na geladeira, o leite, toda a comida. Então, assim, foi fabuloso. Eu falei, cara, esse baiano queria me vender mesmo. E eu assim, se eu fosse um paulista ali, eu acho que eu tinha comprado. Lá com o contrato assinado. Então, assim, mas dito isso, ao mesmo tempo, o preço de uma fração lá ficava muito próximo de um apartamento propriedade plena na região. 400 então mil. Fica difícil, né? Então, assim, isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, cara, eu acho efetivamente que se você tiver uma venda de experiência, eu acho que e também tem que ser empreendimentos talvez não tão grandes, você botar 200 casas de alto padrão para vender, eu acho que vai ser muito difícil. Não vai, tá? também concordo. Né? Então, assim, são
mas eu acredito que vai sair, né? Em algum momento vai engatar e vai fechar isso aí. A discussão disso vai ser volume, né, Felipe? Eu acho que quem entrar nesse segmento, isso vai acontecer, já está acontecendo com alguns, vão ter boutiques, nesse conceito aí, né, de menor quantidade, serviços exclusivos, só que não vai conseguir operar grandes empreendimentos, então vai ter que ter várias operações menores que possa fazer essa entrega de experiência. Eu também tenho essa opinião. Tem para rodar muita coisa aí, e isso não elimina o mercado que está hoje já em grande volume da multipropriedade convencional, vamos chamar assim. Eu acho que tem ainda muito para crescer nesse segmento. Muito legal. Cara, e eu queria também fazer uma outra dúvida minha. Eu sempre ouvi falar no mercado imobiliário que duas coisas no mercado imobiliário que eu queria saber se realmente se aplica ou não na multipropriedade. A primeira é que quanto maior a entrada no mercado imobiliário, menor é o cancelamento, porque o cara já se comprometeu com muito ali. Tá? E também que quando você entrega um empreendimento no mercado imobiliário, obviamente também menor se cancela, menor inadimplência, etc. Claro. E eu ouvi falar, um passarinho azul, que quando existe entrada grande na multipropriedade no timeshare, muitas vezes ocorre o inverso. O cara chega de noite em casa, leva um esporro de parentes, amigos, e o que é que você fez, o que é que eu fiz, e no outro dia cancela. Isso aconteceu muito comigo. Estou dizendo isso porque chegou um momento que eu, no início, comemorava quando vinha um cheque grande, uma entrada grande. Depois eu já sabia que ia cair. Isso é um ponto. O segundo ponto é que, quando a pessoa recebe o empreendimento, ele começa a haver uma concorrência entre a parcela e a taxa de condomínio, que isso poderia gerar também um aumento da inadimplência ou cancelamento. E, junto com isso, quando os empreendimentos não entregam uma boa experiência para o cliente, tá? Isso também aumenta a inadimplência. Me dá aí tua opinião sobre essas coisas aí? Vamos lá, primeira entrada. Por onde eu passei, eu não vi esse movimento de tão destacado, pode ocorrer, e isso é muito reflexo da venda mal feita, de novo, aquele conceito de venda de impacto, e aí, quando não ocorre um trabalho bem feito com o casal, isso acaba acontecendo mesmo. O casal sai, não precisa nem chegar em casa, ele chega no apartamento e já bate o arrependimento. Não vi nenhum dado, assim, pelo menos por onde eu passei, que isso representasse uma ameaça, ou seja, numa relação direta que pagou mais, ele cancelou. A experiência, que é o segundo ponto, né, ele, sem dúvida, ele tem um peso muito grande. Aqui no Hotbit Suites, eu vou falar pelo Hotbit Suites e pela Rede Bourbon, onde eu passei com o timeshare, a minha preocupação foi sempre muito grande com hospitalidade, com entretenimento. Hotbit Suites, quando começou a fazer a sua entrega, no meio da pandemia, com todos os problemas que a pandemia trouxe de desafio para todos nós, mesmo assim teve uma preocupação de fazer uma entrega escalonada, uma entrega que pudesse gerar experiência para o cliente, e teve que fazer um monte de correção. Ou seja, mesmo com o Grupo Ferraz se preocupando, ainda assim tem que fazer muitas correções. Hoje a gente está mais estabilizado, a gente está tendo uma escalada muito positiva de elogios, inclusive com a inauguração de uma área nova de entretenimento, que vocês devem ter ouvido falar, que é a Vila Guarani, que é um entretenimento noturno, que era uma carência que a gente tinha, a oferta do parque durante o dia e à noite ficava um pouco vago. Então, e na Rede Bourbon a mesma coisa. Todo o cuidado de tratar esse cliente de uma forma especial, mesmo que ele esteja comprando, seja na multipropriedade, que é para o resto da vida, seja no timeshare, que é por um tempo determinado, esse cliente espera ser tratado de forma diferenciada. Ele quer ter esse mimo, ele quer ter esse cuidado, como, por exemplo, te falei da sala de relacionamento. Quando o proprietário sabe que tem um espaço exclusivo para ele, nem que seja para tomar um cafezinho, ou para tirar uma dúvida, ou para fazer até uma reclamação, ele se sente melhor. Tanto é que ele está comprando, fazendo upgrade. Meu amigo, você começou esse podcast já falando de importância do entretenimento e está terminando agora já falando de novo. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Eu acho que um dos pontos pacíficos hoje que eu vejo é que você tem que ter entretenimento, experiência do cliente, e o que é que eu vejo? Cada vez mais os grupos que estão nisso a sério, que querem ficar muito tempo, eles estão deslocando o mindset de imobiliário, de venda para entretenimento e lazer. Não só pela experiência que vai gerar a fidelização do cliente ao longo dos anos e décadas,
mas também como barreira de entrada e como geração de lead para venda. Né? Fala um pouquinho mais, assim, mais uma vez, do mesmo jeito que você deu aquela realçada no pós-venda, tá? Para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, dá a realçada de por quê, para quem está entrando, isso é tão importante e por que ele tem que investir nisso. Bom, vou começar a falar do quanto é importante o entretenimento, né, a experiência do cliente em qualquer destino turístico, falando do que aconteceu aqui com Olímpia. O prefeito de Olímpia tem uma lei que qualquer novo empreendimento aqui em Olímpia tem que apresentar uma proposta de entretenimento em conjunto. Ou seja, só hotelaria não pode. Né? Não sei se só imobiliário, só prédio. Só imobiliário não pode. Então, legal, sabia não disso. Tem uma lei hoje, né, que qualquer novo projeto tem que ter essa combinação. Qualquer destino turístico, no meu entendimento, se ele não tem uma experiência, seja vinculada principalmente com a cultura local, com a vocação do destino, e que, né, traga para o cliente, ou aproxime o cliente dessa experiência, ele é um não lugar. Ou seja, eu não estou indo para lugar nenhum, eu estou lá para dormir, eu vou fazer o quê? Então, todo destino... Você está falando isso, sabe que eu estou me lembrando da República Dominicana, cara. É o seguinte, é um resort all inclusive do lado do outro, por vários quilômetros, sem nada para fazer. Pulou, saiu daquele muro ali, não tem nada para fazer. Acabou. É um não lugar. Isso a Organização Mundial do Turismo chama de não lugar, muitos estudos aí e tese defende essa, né? Você não tem um vínculo nenhum, e a gente poderia falar de alguns cases aqui no Brasil, um deles foi Costa do Sauípe, que, né, surgiu com uma proposta, depois teve a crise, que você mesmo comentou aqui, e aí ficou aquela coisa lá, sem estar vinculada à Bahia, não tinha cultura nenhuma, teve que trazer toda uma revitalização para que pudesse chegar onde chegou hoje, né, com a proposta que está. Então, retomando, todo empreendimento, como você citou, os grupos, né, que estão mais preocupados em entregar, de gerar experiência para o cliente, não simplesmente ter um foco imobiliário, que é muito importante, ter um VGV que a gente, né, logicamente tem que reconhecer, mas precisa se preocupar com o lazer e o entretenimento. Tanto uma oferta onde o cliente vai e faz aquilo que ele bem entende, em ambientes que ele se sente acolhido, como ele pode ser provocado, ativado de forma a entreter com alguma coisa que está acontecendo. No caso do Grupo Ferraz, a gente tem um parque, o Hot Beach, onde nós entregamos um conjunto de experiências radicais, experiências para a família, para todas as idades, e agora estamos entregando uma experiência noturna, né, um entretenimento que complementa o parque e que o cliente fica em qualquer um dos nossos empreendimentos, inclusive um do multipropriedade, que é o Hot Beach Suites, e que ele tem a opção de ir lá para ter um show. A gente, logicamente, estamos vinculando ao folclore aqui de Olímpia, que todos vocês sabem que Olímpia é a capital brasileira do folclore, e a gente está fazendo esse vínculo e trazendo toda uma opção para que o cliente possa, né, de dia e à noite, ter essas alternativas de entretenimento com a família e com os amigos. Grandes grupos do Brasil estão fazendo isso. Ninguém está indo para o empreendimento mais de multipropriedade no meio da montanha sem ter nenhuma experiência. Eu tenho grupos me procurando que, eu estou fazendo, tem uma vinícola, estou fazendo, né, todo um trabalho para poder ter ótimas produções de vinho, com experiências, né, de vinho, e, logicamente, tem todo sentido você levar a hospitalidade e agregar, né, um projeto de multipropriedade nesse ambiente. Caso contrário, eu não vejo. Como também eu tenho vários outros, né, empreendedores querendo fazer o multipropriedade em frente a uma praia sem nada para fazer. Não vai, né? Meu irmão, bom demais esse papo da gente aqui, ótimo mesmo. Obrigado. Como sempre, né, Fernando? Irmão, eu passo para você aí, para você dar suas palavras finais aí e dar o fechamento. Bom, Felipe, primeiro, obrigado, né, de novo, para a gente esse bate-papo, é sempre um prazer estar falando com você, né, você é uma pessoa muito querida e respeitada, né, eu respeito muito todo o trabalho que você faz aí no mercado, sempre estou à disposição, é um prazer trocar, né, ideias, trocar experiência, aprender, a gente está aprendendo todo dia, né, sempre que eu deixo aqui o convite para fazer visita aqui em Olímpia, vim visitar o Grupo Ferraz, visitar os nossos empreendimentos. Estamos à disposição, né, para poder contribuir com essa indústria de multipropriedade para que cada vez mais ela amadureça, né, e a gente possa entregar para o cliente a proposta que nós queremos entregar de experiência, a melhor experiência das suas férias, com a sua família, com seus amigos. Tá? Muito obrigado pelo convite. Show de bola, amigo. Grande abraço, hein? Um abração, viu?
Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.